É o nosso assunto dessa noite. Abra sua Bíblia, seu celular, na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Leremos a partir do versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia, o celular, leio aqui na NVI. Diz assim: NVI, o título da passagem aqui é O Dia do Senhor. O Dia do Senhor. Apóstolo Pedro. Amados, essa é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruída, será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça perfeita. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor, aguardando tanto tempo para nós, mas que no relógio dele é o tempo oportuno. Tenham em mente que a paciência do Senhor... Me perdi aqui, estava comentando aqui, eu acabei perdendo aqui. 15, obrigado. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma que em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem as demais escrituras, fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da sua poderosa e maravilhosa palavra e nós queremos, Senhor Deus, ouvi-la com todo o nosso coração. Queremos abri-la aqui, ouvi-la aqui com o coração aberto e que o Teu Espírito, ó Pai, vai de encontro a cada minúcia do nosso ser, que a nossa atenção, o nosso foco, tudo aquilo que diz respeito, ó Pai, ao nosso pensamento estejam agora dedicados em, Pai, experimentar toda a edificação que vem do Senhor para nós, porque o Senhor quer nos
dar um tempo maravilhoso com o Senhor por meio da Tua palavra. Então, por favor, nos abençoe nesse sentido. É assim que eu oro, é assim que eu suplico nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, falando da volta de Jesus, aqui nós estamos, passaremos nesse assunto por alguns domingos. Por que nós vamos falar desse assunto? Nós vamos falar desse assunto porque Jesus vai voltar. É a verdade que a Bíblia defende, que nós cremos porque cremos na palavra de Deus, cremos na revelação do Senhor. E também vamos falar porque não é qualquer volta, não é qualquer retorno. Não é uma coisa qualquer, não deve, não pode ser visto assim. Nós vamos falar porque esse é um dos assuntos do Novo Testamento, e como o pastor Rafael introduziu aqui há pouco, foi um dos assuntos de Jesus. Jesus deixou informado, Jesus deixou destacado que Ele vai voltar e Ele quer que a gente se lembre disso. Ele quer que a gente saiba muito bem disso. Olha, Ele quer que a gente se lembre disso a cada dia que a gente viva. Porque Ele quer se encontrar conosco. De uma forma pessoal, de uma forma face a face, vamos entender assim, não é? Ele quis, Ele falou, e se é importante para Jesus, é óbvio que esse assunto também o será para nós. Falar da volta de Jesus tem a ver com essa área da doutrina cristã que nós chamamos de escatologia. Escatologia vem de escatos, que quer dizer últimos, não é? E logia é estudo, estudo dos últimos tempos, tem a ver com tudo isso. A Bíblia fala, e a volta de escatologia, a Bíblia fala do fim, e a volta de Jesus é um elemento central desse fim dos tempos, desse chamado período do fim, porque a volta de Jesus vai desencadear toda a conclusão do plano de Deus, e a gente precisa se lembrar disso. A gente precisa se lembrar que Deus criou algo bom, perfeito no Éden, e o pecado interrompeu esse algo que Deus trouxe para nós. Mas, por meio do amor de Deus, Deus criou um caminho, Ele proveu alguém chamado Jesus Cristo, um plano perfeito para nos salvar. Lá na cruz do Calvário esse plano se consuma, mas após a cruz do Calvário, Jesus vai para o céu, nós teremos um tempo aqui do qual nós já vimos aqui a paciência de Deus vai ser desempenhada para que muitos sejam salvos, e no tempo certo do Senhor Ele volte e a redenção, a plenitude da redenção, ela seja concretizada, ela seja consumada. Então, quando nós falamos da volta de Jesus, tem a ver com tudo isso que a Bíblia fala. E quando todas as vezes a Bíblia vai falar sobre a volta de Jesus, a Bíblia vai falar sobre escatologia, o objetivo da palavra de Deus é nos tornar prontos para essa volta. É para nos deixar impecáveis para essa volta. A Bíblia não fala de escatologia para que a gente viva em pânico. A Bíblia não fala de escatologia para que a gente fique especulando quem será, o que será, que momento será, como será, a partir dos elementos que nós estamos vendo, visualizando. Porque senão o Pai teria deixado uma data, não é verdade? A Bíblia não fala de escatologia para que a gente fique num tic-tac desenfreado, doido, tentando decifrar tudo isso. Mas nós vamos falar bastante disso esse mês, e falar da volta de Jesus tem a ver para se instruir e se preparar, enquanto Ele não volta. Enquanto Ele não volta, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Ele pediu para que a gente faça. Enquanto Ele não volta, estamos fazendo o que Ele pediu para que a gente faça, e a gente se põe pronto para que quando Ele volte para a gente, quer por meio da nossa partida desse mundo, ou quer por meio da volta dele nesse mundo, a esse mundo, quando chegar a hora, esse seja um encontro de alegria, nós sejamos encontrados irrepreensíveis, a gente faça aquela festa, porque nós esperamos por cada minuto, por cada segundo dessa volta, isso seja algo muito especial. Tem a ver com isso quando a gente vai olhar sobre a volta de Jesus. E quando nós olhamos aqui esse capítulo, nessa carta que Pedro escreveu, tem exatamente a ver com isso. Pedro, ele quer preparar aquele público que está recebendo essa carta aqui, para como lidar, a como estar diante desse que vai ser o fim, que tem a ver com a volta de Jesus que vai acontecer. É por isso que Pedro vai falar sobre preparar esses irmãos, sobre como eles deveriam se portar, como eles deveriam reagir a muitos que desacreditavam, muitos que haveriam de desacreditar da volta de Jesus, porque o texto aí já menciona isso,
Ele fala sobre o futuro, mas certamente ele já fala de algo que pudesse ser algo daqueles dias ali, de alguns que estavam levando tudo isso em descrédito. Então tem a ver aqui com tudo isso, quando a Bíblia fala do fim, e tem a ver nesse capítulo que nós vimos aqui também. Primeiro aspecto que eu quero destacar aqui nessa noite, muito importante, tem a ver sobre a banalização futura desse assunto, que Pedro está falando aqui, acerca da volta de Jesus. Porque Pedro, ele vai relembrar aqueles crentes, enquanto ele está os preparando, não é? Isso aqui está começando a acontecer, mas o fato é que o homem, todo homem, nós enxergamos as coisas a partir da nossa própria régua, a partir do nosso tamanho, a partir da nossa existência. Então, falar sobre Jesus voltar, a gente, costuma pensar que é um outro homem como eu e você, uma outra pessoa que vai voltar, uma simples pessoa que vai aparecer. Nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos falando daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós estamos falando daquele que Deus, o Pai poderoso, concedeu a ele toda a autoridade. Nós estamos falando daquele que é eterno. Nós estamos falando daquele que o tempo, ele é o Senhor do tempo. O tempo não pode contê-lo, detê-lo. Não é a volta de qualquer um, e é por isso que o homem tem essa dificuldade de lidar com esse assunto, não é? É por isso que, aqui escrevendo, ele vai dizer assim, olha, que nos últimos dias haveriam, né, escarnecedores e zombadores. Aqui ele está falando nos últimos dias, ele está escrevendo para que aqueles homens sejam preparados, mas ele está falando de um tempo à frente. Mas nós estamos aqui hoje, nós fazemos parte desse pessoal, desse momento do qual Pedro está falando aqui que haveria de acontecer, não é? E ele vai dizer aí, como nós lemos aí no versículo 4, olha, surgirão nos últimos dias escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pedro vai dizer assim, olha, no culminar, no caminhar para o fim dos tempos, surgirão homens dizendo, o que houve? Está tudo na mesma. Falou que ia voltar, mas não voltou coisa nenhuma. Falou que ia vir e não deu em nada. E Pedro vai falar profeticamente, não é? Ele disse isso, ele relembra de que isso aconteceria, que essa banalização acerca da volta de Jesus, ela aconteceria. É importante a gente se lembrar que nós estamos aqui no primeiro século. Quando Jesus ele vai para os céus, Atos 1 registra isso, a igreja primitiva surge, e esses crentes eles estão tão tomados dessa ideia, dessa constatação do que Jesus disse a ele que haveria de voltar, que eles achavam assim, ia dar uns 5 anos, ia dar alguns meses, e Jesus voltaria. Isso é tão forte neles que eles tomam aquelas atitudes de olhar para a vida e falar assim, vamos vender tudo, vamos gastar e voltar para viver esse momento, porque daqui a pouco Jesus está aí. Nós vamos falar nesse mês, em algum momento, sobre a iminência, sobre o aspecto de a qualquer hora, a qualquer momento Jesus vai voltar, mas é algo que assim, esses homens desse tempo viveram muito bem. Só que pensa comigo, enquanto alguns desse tempo então viveram isso de uma forma tão intensamente, é certo que essa notícia, ela circulou, ela se propagou. E diante do se propagar dela, muita gente ficou de olho no relógio e depois de tudo isso falou assim, veio nada. Que papo foi esse? Estão enganados. E esse tipo de informação, esse tipo de sentimento começa a ser uma realidade diante daqueles que não creem, ou seja, a banalização de que isso é algo que alguns creem, alguns acreditam, mas não é verdade. E aí Pedro vai falar sobre 2 grupos de pessoas diante dessa realidade aí que nós vamos ver aqui. Ele vai falar desses escarnecedores que a gente pode pensar que podem representar como um grupo de pessoas, mas pode personificar uma atitude também, porque você pode às vezes ter gente dentro de igreja, dentro de algumas igrejas, tendo uma atitude igual a esses escarnecedores aqui. Gente que está ali dentro da igreja, mas está com uma desconfiança tremenda sobre essa história de Jesus vai voltar mesmo?
Tem teólogo que inclusive acredita nisso, né? Que acha que não é muito bem por aí, não é? Nós não vamos nos aprofundar nisso nesses dias, mas assim, zombaria que o texto vai dizer aí, dos zombadores, tem a ver do grego sarcasmos, que exatamente tem a ver com a ideia do sarcasmo, ou seja, eles escarnecem, não é? Vem do sarcasem, ou seja, eles têm desprezo, eles têm uma reprovação desrespeitosa e insultosa em dizer assim, é nada. Eles tiram sarro sobre esses que acreditam em algo que eles não acreditam, e eles não têm nenhum problema em pôr isso para fora, em falar acerca disso. Eles ridicularizam, eles menosprezam das coisas sagradas de Deus, eles tratam isso com arrogância. É por isso que o versículo 3 vai dizer que eles caminham sobre as suas próprias paixões, porque eles não estão interessados em Deus, eles não estão olhando para Deus, eles estão olhando para aquilo que eles realmente acreditam, não é? E por causa disso, esses homens, versículo 5, eles são inconsequentes. Por que eles são inconsequentes? Porque eles deliberadamente se esquecem. O que é isso? Sabe quando alguém faz questão de esquecer uma coisa? A pessoa fala assim, não quero nem saber disso aí, não quero nem conversar, porque isso vai me fazer lembrar, e eu não quero me lembrar disso, não quero falar disso, não acredito nisso. Então o que Pedro vai falar é o seguinte, olha, esses homens, eles até sabem da história do Antigo Testamento, eles até sabem da história de alguém chamado Noé, de alguém para o qual nos dias de Noé foi dito, foi anunciado, Noé construiu uma arca, e eles se casando e dando em casamento, e vendo Noé construir a arca, e eles dão risada, e eles falam, não é nada, vai dar nada nisso, passa-se muito tempo, a arca fica pronta, Noé entra com a sua família para dentro da arca, fecha-se tudo, passa 1 dia, passa 2 dias, passa 3 dias, é nada, vai dar em nada, tá vendo? Noé está trancado que nem um doido naquela caixa de madeira lá, passa 5, 6, 7 dias, e depois as águas vêm. E o que foi pré-anunciado, e o que foi vivido por Noé, é verdade e acontece. É disso que Pedro está falando. Eles fazem questão de esquecer disso, porque esse fazer questão, esse deliberadamente, eles não querem falar sobre isso, é algo mais ou menos assim, olha, quer saber, isso aí é uma vez só que aconteceu, mas esse Jesus não vai voltar de novo, porque o tempo está passando, já passaram-se muitos anos, e não deu em nada, não é? Eles não querem se lembrar dessa referência que a Bíblia fala, e que Pedro aí vai registrar, não é? Eles julgam que o Senhor demora em cumprir a sua promessa aí, esse grupo também vive isso, o versículo 9 fala isso, e esse julgamento de que o Senhor demora, não é assim, Deus está demorando muito, na verdade é aquela sensação assim de, olha, Ele está demorando, mas porque na verdade Ele não vai cumprir isso. Sabe quando você olha para alguém, ou você conhece alguém que assim perdeu muito crédito com você, você não bota fé naquilo que aquela pessoa faz, naquilo que aquela pessoa promete, e diante disso, quando essa pessoa fala alguma coisa, ela falou com energia, ela falou olhando nos teus olhos, você fala, tá bom, vai demorar, mas é aquele demorar que no fundo você aceita como assim, não vai acontecer, não é? Eles julgam que o Senhor demora em cumprir essa promessa, não é? E eles torcem as escrituras também, o versículo 16 vai falar, tudo aquilo que eles podiam ter acesso como outros homens do seu tempo tinham, eles torcem, eles extorcem, não é? Tudo depõe sobre eles, porque eles não têm princípios morais, tudo é na contramão do que eles estão praticando, porque eles não têm princípios morais, porque esses homens aqui já foram absorvidos de uma sensação de impunidade. Eles já estão numa posição que eles se sentem como Deus, eles já entraram num estágio que eles reconhecem assim, esse Deus aí, Ele envia o tal dito filho dele, que fala que vai voltar, esse filho não volta nada, esse Deus fala uma coisa que não acontece, eu sei da verdade, eu vivo a vida do jeito que eu quero viver, e está tudo certo, e eu estou com a razão, e olha, papo furado tudo isso. É por isso que Pedro vai falar para os crentes terem uma atitude totalmente diferente deles.
Por isso que Pedro vai falar, porque esses homens, conforme o que o versículo 18 nos traz, eles são infantis, infrutíferos, improdutivos do ponto de vista da fé. Eles não crescem, eles estão desempenhando e crendo somente naquilo que tem a ver com eles mesmos. Mas quando a gente vai olhar para um outro grupo, o grupo dos santos, dos regenerados, dos discípulos de Jesus, a gente vai ver que é dito a eles que eles podem e devem conservarem uma mente sincera. O versículo 1 vai apontar para isso. Eles devem, versículo 11, terem um modo de viver santo e piedoso. Eles devem ter uma postura que espera o dia de Deus, ou seja, o dia que Deus decidiu para a volta do Filho. Eles devem ter uma atitude de vida que expressa, que comunica um apressar da vinda de Jesus. Eles fazem de tudo para que a missão de Jesus seja desempenhada, porque eles querem que o que Jesus deixou para que fosse obedecido, seja obedecido, porque eles querem que o plano do Senhor aconteça o mais rápido possível. Eles estão com ouvidos atentos, eles estão com olhos fixados em tudo aquilo que vem da parte de Deus, porque eles querem obedecer. Eles buscam ter um empenho para serem encontrados, então, conforme Pedro vai instruir, em paz, versículo 14, imaculados, inculpáveis, em estado de prontidão, tal como Noé, que passou uma semana antes da chuva, antes de vir o dilúvio, antes de virem as águas, Noé esperou, Noé estava prontinho para que quando as águas viessem, ele experimentasse o que Deus deixou para que ele pudesse experimentar. Eles acompanham a mente do Senhor, versículo 15, porque se o Senhor é um Deus paciente, porque Ele deseja a salvação de muitos ao longo dos tempos, eles não têm problemas com relação a isso, porque eles confiam, eles descansam no Senhor, eles querem viver com Deus o que Deus está vivendo, eles não têm problema com isso. Eles não ficam olhando para Deus e criticando, você está demorando, porque você já não veio me buscar para me dar o meu bem bom. Eles falam assim, o Senhor é o dono da história, faça o que o Senhor quer e estamos juntos. É esse o espírito desses homens aqui. Eles participam da mentalidade de Deus, eles se alinham à agenda de Deus, para esse Deus que para ele um dos nossos dias pode ser comparável a 1000 anos. Eles permanecem firmes e conforme Pedro vai instruir, eles crescem na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto todo esse episódio descrito da vinda de Jesus não se desenrola e não acontece. Irmãos, trazendo aqui aplicações para a gente no olhar desse texto aqui para esta noite. Isso aqui ele é um texto muito produtivo para nós, porque nós, de certo modo, então, somos esses de quem Pedro fala dos tempos do fim, chegado o fim dos tempos, cada vez mais, cada dia que se passa, mais nos aproximamos da volta de Jesus. Não tem data marcada, mas é certo que Ele voltará, ou em caráter pessoal, ou em caráter coletivo, Ele voltará para nós em breve. Mas vamos aqui pensar então a respeito do que nós aplicamos para nós nesses dias, não é? Veja, não é exclusivo do nosso momento na história, porque nós estamos falando de cerca de 2000 anos que se passaram desde que esse texto, essa carta ela foi escrita. Mas vamos olhar só para o nosso tempo. Eu tenho 43 anos, eu cresci na igreja. Anos 80 eu estava na igreja. Anos 80 não tinha internet. Anos 80 não tinha redes sociais. Anos 80 não tinha uma parafernália tecnológica que nós temos hoje. Anos 80 não tinha o grande volume de informação que nós temos hoje. Eram tempos assim, na comparação de hoje, tão remotos. Eu falo aqui o orelhão, muitos aqui não fazem a ideia do que seja, mas muitos fazem muito exata ideia do que seja. Aquele que você botava uma ficha e fazia uma ligação e torcia para que ela durasse bastante, né? Quanta coisa mudou. Mas nos anos 80, o povo amava tanto a vinda de Jesus. O povo falava tanto sobre a vinda de Jesus. Canções eram escritas acerca da vinda de Jesus. Mensagens eram tão exaustivamente pregadas sobre a vinda de Jesus. Pensava-se acerca da vinda de Jesus. Isso era algo do cotidiano e não era algo assim é mesmo a vinda de Jesus. Não, isso fazia parte daqueles anos. Eu estou tomando como parâmetro aqui o quê? 40 e poucos anos, não é? Um dos grandes problemas que
preparando essa mensagem, eu penso aqui, é que, olha, quando a gente olha em tão poucos anos, em 4 décadas, a gente já vê o desenrolar disso tudo. A vinda de Jesus, cada vez mais, ela deixa de ser um assunto, ela deixa de ser importante, ela perde expressão. Eu não estou falando para quem desacredita dela. Estou dizendo para os crentes. Estou dizendo para o dito povo de Deus. Não é? Meio que algo como se vai passando. O tempo é como se assim, quer saber, parece que Deus se esqueceu mesmo. E se Deus se esquece, a gente se esquece também. Então Pedro, lá no 1º século, ele está escrevendo de algo de uma sensação, de um sentimento que tem a ver com algo que a gente pode visualizar isso nos nossos dias. Isso tem tudo a ver com esse nosso tempo, com esses últimos anos que a gente tem vivido, e aqui já dizendo respeito a todos, não só aos que estiveram comigo nos anos 80. Porque nós estamos em tempos em que existe um grande individualismo, um grande materialismo, um grande concretismo das coisas. As coisas têm sentido para mim quando eu toco elas, quando eu as vejo, quando elas são concretas. Materialismo, eu dou valor àquilo que é material. Eu dou valor àquilo que eu posso ter, àquilo que eu posso mostrar, àquilo que eu posso apreciar visualmente. Eu dou uma hipervalorização àquilo que tem a ver comigo mesmo, o indivíduo, eu me interesso, eu sou o grande campo do meu interesse. E diante dessas expressões modernas, tudo aquilo que o Evangelho vai nos ensinar, a partir inclusive das palavras de Jesus, começa a ficar embotado para tanta gente. Porque a vida boa é a vida daqui. O bem bom da vida tem que ser experimentado, construído, alcançado, desempenhado aqui. E as pessoas desse nosso tempo, elas só têm olhos para o aqui e o agora. Elas só querem se dedicar àquilo que elas podem ver, elas querem viver 200 anos, elas têm a abominação, o medo da morte, não porque a morte realmente é algo doloroso e difícil, nós não fomos feitos para experimentar isso. É porque elas entenderam, elas não afirmam isso, elas não pensam isso dessa forma, mas para elas, elas estão criando um chamado céu aqui. O Messias, a figura messiânica, a figura de salvação, está em coisas, em elementos dessa terra, desses dias. Basta pensar no que está no imaginário das pessoas a grande parte do tempo, não tem a ver com Jesus e a sua volta, com Jesus o Mestre, o Salvador, as suas lições, os seus ensinos, tem a ver com os projetos, com as coisas que culminam e convergem para o aqui e agora. E diante disso, a fé vai se desaparecendo, porque a fé, ela não é do universo do concreto, do material. A fé, ela tem a ver com aquilo que a gente experimenta na dimensão de Deus, com Deus. É por isso que em Lucas 8:18, não é? Melhor, Lucas 18:8, Jesus ele está falando ali sobre a parábola do juiz iníquo, e Jesus ele tece as ideias acerca de que, olha, você deve persistir, você deve buscar, você deve ter essa atitude de incessante, de sede, de ir em direção ao Senhor, e Jesus exemplifica isso nessa parábola. Mas é curioso que ao fim da parábola, Jesus diz assim, ele traz essa frase muito interessante, olha só, quando o Filho do Homem voltar, quando eu voltar, quando Jesus vier, ele encontrará, ele achará fé na terra? Aquela pergunta que ecoa. E olha como isso tem a ver com os nossos tempos. As pessoas não querem esperar o tempo de Deus, as pessoas não querem viver os planos de Deus no devido tempo, as pessoas querem que Deus tenha respostas para elas ao estilo de fast food, as pessoas não querem aceitar um não sequer de Deus, porque elas acreditam que o que elas têm em mente é melhor do que aquilo que possa estar no imaginário de Deus. Sabe? Não existe espaço, campo, exercício para a fé vai minguando, porque o homem ele quer experimentar esse mundo do aqui e agora, do visual, do tátil o tempo todo. Isso reflete com esses tempos que daí você vai se distanciando, porque afinal de contas,
Quando você fala de um Salvador que está seguindo o calendário da eternidade, ele não está muito aí com os séculos que a gente vai vendo se desenrolar da história. Deus tem o tempo para os seus propósitos e ao tempo dele, ele executará. É por isso que ele já deu spoiler em dizer assim: quando o Filho do Homem vier, vai ser como um ladrão que vem para casa. Quem é de vocês que já ficou assim, eu vou dormir um pouco mais cedo porque às 3 o ladrão vem aí me assaltar aqui em casa? Alguém já? Porque ele não sabe a hora que vem. A informação bíblica é assim: a descrença acerca da volta de Jesus vai ser tamanha, vai pegar geral de surpresa. E a gente vai falar muito disso nos próximos dias. Mas é uma realidade. Se a gente vai cruzar essa linha de viver tudo isso na própria pele, é um outro assunto, é outro desdobramento, e de Deus. Mas o fato é que o nosso tempo já demonstra sinais claros disso. Tem um outro ponto também que nós vamos ver aqui hoje, que assim, tem a ver com, além de haver esse sufocamento da ideia, não é? Acerca do tempo que nós estamos vivendo, a gente vai ver que assim, um dos grandes problemas desse nosso tempo, que também potencializa tudo isso, é que assim, por mais que a gente veja nos nossos dias, nas mídias, em meio às igrejas, em meio ao dito povo de Deus, tantas frases, tantas ideias, tantos conceitos ligados à pessoa de Jesus, falta muito envolvimento pessoal com a pessoa do próprio Jesus Cristo. Isso tem a ver com o esvaziamento do conceito da volta dele para todos nós também. Sabe por quê? Porque afinal de contas, daí não faz tanto sentido, não é verdade? Porque o Jesus é objeto dessa volta. Ele tem a ver com essa volta, mas quando ele não tem tanta significância assim, tudo começa a passar e a não fazer sentido. Veja, a igreja primitiva vivia de uma forma visceral o anseio pela volta de Jesus, e esse anseio os levava a determinadas atitudes que hoje, depois de todo esse distanciamento histórico, é tão dificultoso para a gente lidar com tudo isso, não é verdade? Porque lá estavam os apóstolos que estiveram nos mesmos dias com Jesus, caminharam com Jesus, experimentaram, visualizaram, perceberam do que Jesus fez, não é? Eles estavam lá e diante disso tudo eles falaram assim: Jesus falou que vai voltar, ele falou que logo ele vem e puxa, a gente quer viver isso e vamos estar prontos, porque é o que a gente mais quer, é ver Jesus de novo. Nós queremos estar com Jesus. Mas eu ainda lembro uma outra referência boa também do Novo Testamento, é de Paulo, porque Paulo, ele foi diferente dos outros apóstolos. Os outros apóstolos andaram muito com Jesus. Eles de verdade, eles empoeiraram os pés deles junto com Jesus. Paulo não, Paulo veio depois. Mas olha que interessante o que Filipenses 1 vai nos dizer. Paulo, ele está preso e ele vai mandar uma carta para a igreja, para os crentes da região ali de Filipos. Ele vai dizer algo muito poderoso para nós a partir do versículo 22. Olha o que ele diz, Filipenses 1, 22 a 24 diz assim: ele está preso e ele gostaria muito de ir, ter de volta, estar em encontro com aqueles irmãos. Ele vai dizer assim: olha, irmãos, caso eu continue vivendo no corpo, ou seja, caso eu não morra aqui na cadeia, ou não seja executado, caso eu continue vivo, eu terei fruto do meu trabalho. E confesso que eu não sei o que escolher, estou indeciso. Paulo vai dizer assim: eu estou pressionado dos dois lados, eu tenho duas possíveis coisas a fazer, eu estou dividido entre elas. Eu desejo partir e estar com Cristo. É Paulo dizendo assim: olha, eu estou preso aqui, eu não vejo a hora de Jesus me chamar. Não vejo a hora dele dar o estalo, dele dar o aceno e eu ir. Eu não vejo a hora de estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Paulo está dizendo assim: olha, é muito melhor estar com Cristo e eu preferiria que Ele me chamasse, que eu fosse ter com Ele, para estar com Ele.
Mas ao mesmo tempo ele diz assim, mas vocês são igreja, corpo dele, vocês precisam do meu ministério, vocês precisam que eu sirva vocês, e eu quero servir vocês se vocês precisam, e se for o plano, o propósito de Deus. Sabe, é uma luta, porque eu quero cumprir a missão de Cristo, mas eu quero ao mesmo tempo ir para estar com ele também. Não é uma escolha entre uma coisa e qualquer outra. Quando Paulo vai dizer isso aqui, Paulo está falando de duas coisas que concorrem muito ao seu coração, mas é muito claro para ele o que é melhor do que qualquer outra coisa. Paulo está falando aqui, gente, Paulo amava esses irmãos de Filipos. Tudo que Paulo mais queria era estar com eles, apoiá-los, visitá-los, tomar café, partir o pão, ter um tempo de conversa, ter um tempo de encorajamento, dar risada, contar causa, passar tempo junto. Paulo amava esses irmãos. E quem é o preso que não deseja estar em liberdade, não é verdade? Era ou não era uma coisa boa? Mas Paulo está dividido, porque entre essa história de apoiar irmãos e apoiar a igreja de Jesus e ser liberto, ou ir para perto de Jesus, ele fala assim, rapaz, é difícil escolher acerca disso, é muito difícil escolher acerca disso. Mas é ele que no versículo 21 diz assim, sabe por quê? Porque assim, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Qualquer uma dessas coisas para mim é muito bom. Estarei realizado em qualquer uma delas, porque olha, se eu viver, eu vivo para Cristo, se eu viver, eu vou fazer o que Cristo me pediu para fazer, se eu estiver com vida, eu vou desempenhar aquilo que Ele me deixou como missão, como propósito, como chamado, e isso vai me deixar tão feliz, isso vai me deixar tão alegre, de estar com esses irmãos, de escrever carta para os outros, de encorajar outros que estão em outros lugares. Eu vou amar estar nessa, porque essa vida em Cristo, de servir ao corpo de Cristo, isso é maravilhoso para mim. Mas e se eu morrer? Rapaz, que lucro! É vitória! Oh, coisa boa! Por um lado é bom, por outro lado é bom demais. E eu já nem sei para onde eu escolho, para aquilo que eu torço, para aquilo para o qual eu oro. O Paulo que não andou com Jesus no tete a tete do dia a dia. Ele não andou no tete a tete do dia a dia, mas por um outro lado, o encontro de Paulo foi real. O encontro e o se deparar de Paulo com o amor de Jesus foi profundo. Paulo entendeu a pessoa de Jesus, que ele era, o puro amor pela vida dele, um pobre, um tremendo de um pecador, não é? É por isso que para ele Cristo é tudo de bom. O grande problema é que hoje, na igreja moderna, a gente entende, a gente absorve o contexto, o conceito da Trindade. Só que a gente deve se lembrar que o que a Bíblia provoca para a gente a respeito da Trindade, é que a Trindade ela está o tempo todo em profunda unidade. Só que o povo do nosso tempo só quer saber de Deus, porque Deus me dá as coisas, porque Deus me dá as bênçãos, porque Deus faz dos meus projetos o céu que eu quero que ele seja aqui, porque Deus faz desembaraçar aquilo que eu busco incessantemente aqui o tempo todo. Então a pessoa de Deus é buscada, é projetada o tempo todo, não porque se existe um amor de filho lançado, rendido aos pés de um pai paternal que cuida, mas porque é bom demais ter alguém que facilita a minha vida para o aqui e agora. O Espírito Santo, esse aí ainda opera, faz milagres, ele tem poder para manifestar pela minha vida, por tudo de bom que eu quero viver aqui também. E Jesus? Jesus Salvador, né? Ninguém quer ir parar no inferno, né? É bom ter Jesus. Jesus? Não, nós precisamos de Jesus, porque sem Jesus ninguém chega ao Pai. Jesus também. A gente fala muito de Jesus, a gente põe Jesus em outdoors, a gente põe em adesivos de carro, mas não rolou uma conexão profunda no pra valer com Jesus. Essa é a realidade dos nossos dias. É como se Jesus estivesse num campo como esse nosso, aqui numa área assim, e eu soubesse assim, Jesus está por aí, ele está ali atrás. A boa coisa, né? Ele fez algumas coisas ali, ele fez uma coisa que na verdade cobre todo mundo que aqui está. Então que bom, ele sabe que Jesus, não me esquece não, eu estou com você, me inclui lá no hall. Uma coisa é saber que Jesus está lá no fundo, outra coisa é correr para Jesus e abraçar Jesus e falar, sabe aquele abraço que você abraça e não quer soltar? Sabe aquela pessoa com a qual você gosta, como Maria, de se ajoelhar e falar assim, Jesus me traga as palavras de vida eterna, Jesus me traga aquilo que eu preciso aprender?
Quem disse essa frase foram os apóstolos, né? Mas Maria que estava ali nesse mesmo sentimento de querer ouvir de Jesus. Quando Jesus diz para aqueles homens: e vocês não vão embora? Não, nós queremos estar aqui para te ouvir. Porque quando Jesus, ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo, Jesus vai dizer assim, lá em João 14, ele vai dizer assim: eu deixarei para vocês um outro Consolador. Ele ensinará a vocês acerca das minhas palavras. Essa unidade profunda existe entre Deus o Pai, o Espírito Santo e a pessoa de Jesus que nos unifica. E Jesus deve ser o nosso alvo o tempo todo. Por que os crentes do nosso tempo não têm essa sede, essa gana de ser como Jesus? De serem verdadeiros discípulos como Jesus? De amarem Jesus, de obedecerem Jesus, de viverem a vida que Jesus nos deixou para viver aqui? Porque Jesus nessa história, ele garante a volta, o retorno para Deus. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, sem Ele não há, mas não existe esse encanto de dizer assim: Ele é o meu mestre, Ele é a minha referência, eu sou o discípulo que me tornarei como Ele é a correta estatura do que eu devo me tornar. Então, se você não se apaixona, se você não ama Jesus, essa questão de quando Ele vai voltar, volta quando você quiser, para mim está tudo certo, porque eu estou procurando o céu enquanto isso aqui nessa vida que eu estou vivendo aqui nesses dias. Esse esvaziamento que acontece acerca da pessoa de Jesus e que não impacta no que diz respeito à volta dele. Quando nós falamos sobre a volta de Jesus, meus irmãos, não é qualquer volta. Sabe uma mulher que ela tem dificuldade para engravidar e o tempo passa. Aí no dado momento ela consegue engravidar e aquela espera de meses de não ver a hora do filho nascer, para ver o rostinho dele, identificá-lo. Hoje a gente já não vê isso acontecer mais, mas nas guerras do século passado, mães enviavam seus filhos para o campo de batalha na guerra. E elas não sabiam se eles iam voltar. Sabe aquela mãe que todo dia ela olha no relógio, ela ouve o rádio todo dia ansiando ouvir a notícia assim: a guerra acabou, eles vão voltar. É esse tipo de espera que nós estamos falando. É esse tipo de espera, de uma espera intensa, essa espera com expectativa, essa espera de desejar ansiosamente que essa volta aconteça. Não é? É um solteiro que deseja encontrar alguém para construir uma vida juntos, uma vida com alguém, uma vida de família. E ele não vê a hora de conhecer essa pessoa, e ele aguarda, ele não sabe quem ela é, quem ele é, mas ele aguarda ansiosamente. É um noivo que está no dia do seu casamento à frente da igreja, aguardando a noiva entrar, e a música está tocando, e a música está tocando, e a música está tocando. Eu vivi isso muito bem. E a música está tocando, e a porta não abre, a noiva não entra, e você está aguardando a noiva entrar, porque você deseja que aquilo tudo aconteça. Quando nós estamos falando sobre a volta de Jesus, tem a ver com essa expressão de amor, de envolvimento, de querer estar com Ele. Paulo, ele quer muito estar com Jesus, é isso que ele diz aos Filipenses. E essa é a dificuldade do que nós vemos com relação à volta de Jesus, a grande luta. Porque de alguma certa forma, as pessoas lidam assim: eu não fui um dos apóstolos, eu não andei com Jesus, eu não fui tão íntimo com Jesus, então assim, Ele me botou no rol, de alguma forma, que bom, Ele é tudo para mim, mas eu não conheço tanto assim, eu não vou tanto em busca dEle. Se Ele quiser voltar o ano que vem, tá bom, porque eu vou desembaraçar umas outras coisas. É assim que funciona. É muito diferente quando você não vê a hora de estar com Ele. A tensão de Paulo é mais ou menos assim: eu não vejo a hora de estar com Ele, mas é Ele que decide, não é? Na figura do Pai, é o Pai que decide quando eu vou e quando estar com Ele. E enquanto isso não acontece, eu estou aqui com coisas que Ele pediu para que eu faça, e eu quero apresentar o melhor disso que Ele deixou na minha mão para que eu faça e apresente assim para Ele, não é? Isso é algo tão profundo que a gente deve de fato pensar acerca dessas coisas, porque existe esse esvaziamento acerca da volta de Jesus, porque de alguma forma, Jesus ele é alguém muito importante, mas ele ainda não tornou-se
tão íntimo como ele deve ser. Existe um problema ligado ao amor, existe um problema ao fato de olhar para Jesus, de conhecer as palavras de Jesus, de querer pulsar no nosso coração o coração de Jesus, de olhar para Ele e dizer assim: Ele é o meu líder, Ele é o meu herói, Ele é o meu salvador, Ele é o meu dono, eu não tenho problemas com isso, o que Ele pedir para fazer eu faço, Ele manda na minha vida, eu canto reina, reina sobre mim, reina sobre a minha vida e sobre o meu lar, e é verdade porque eu quero o reinado dEle sobre a minha vida. E eu não vejo a hora dele voltar, porque ele é tudo para mim de verdade. Não é uma coisa bonita que falam na igreja, não é uma coisa que é legal nessa história chamada religião, ter essa figura proeminente, exaltada. Sabe, é o nosso Salvador, é aquele que nos justificou, é aquilo que nos deu, aquilo que jamais conseguiríamos de nós mesmos, ou por ninguém outro, ele fez por nós. E como não vamos desejar estar com Ele também? O que é que pode ser comparável ao amor que experimentamos nele? Sabe, quando pessoas não conseguem se encantar com esse amor, quando pessoas não conseguem visualizar isso, é porque muita coisa virou ruído visual entre você e Jesus. Então Jesus está ao fundo e entre você e Ele você está vendo um monte de outras coisas que destacam mais a sua vista do que a própria pessoa dele. Para Paulo isso não existe. Para Paulo o viver é Cristo e morrer é lucro, porque tudo para ele é de verdade Jesus Cristo. E quando você vive como Paulo nos ensina aqui, nessa sua atitude de vida, nessa sua indefinição, nesse dilema tão profundo, a gente pode viver exatamente como Pedro vai dizer para esses irmãos: vivam assim diante da progressão para o fim dos tempos. Tem um modo de viver santo e piedoso, uma vida santa, uma vida apresentável, uma vida agradável a Deus e piedosa, essa vida da devoção, essa vida de estar aos pés de Jesus, essa vida de reler com sede a palavra de Deus, porque você quer que a palavra entre no seu coração cada vez mais, e você não tem dificuldades com isso, você tem sede e fome dela o tempo todo. Não importa quantas vezes você já disse isso algumas vezes, quantas vezes você já leu os evangelhos, mas você quer ler de novo porque você quer dominar tudo aquilo que tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus é uma pessoa importante para você, porque você o ama de verdade. Porque quando você entende o amor dele, quando você se aprofunda em conhecer o amor dele, ele é tudo para você. É por isso que, amando Jesus dessa forma, nós podemos esperar o dia de Deus com anseio, vivendo essa esperança viva que nós lemos aqui hoje à noite, entendendo que tudo isso aqui passará, aquilo que se chama justiça nesse dia se apagará, não fará sentido porque estaremos diante da justiça perfeita. Sabe, essa sede de estar com o Senhor, esperar o dia de Deus e viver tudo isso e apressar a sua vida em dizer assim: olha, às vezes a gente se desespera porque o relógio não para, os dias estão corridos, entra ano, sai ano, aniversário atrás de aniversário, não é? E cada novo ano o ânimo diminui um pouquinho, mas nós estamos indo para os braços do nosso Salvador. Como a gente não vai pensar nisso? Como a gente não vai desejar por isso? Não pode ser uma história e um conceito bonito. Se tudo isso parece enfadonho para você, você precisa se aproximar mais de Jesus. Você precisa dar uns abraços apertados em Jesus. Você precisa olhar Jesus nos olhos. Você precisa entender a medida de amor que foi vertida por você na cruz do Calvário. Porque não é uma questão simplesmente daquilo que eu possa me beneficiar de alguma forma, tem a ver com uma medida de amor sem igual. Sabe, é por isso que é dito àqueles crentes da parte de Pedro, né? Olha, vivam todo o empenho para serem encontrados em paz, imaculados, inculpáveis. Nós vamos falar isso em outros dias, eu e o Rafael. Estejam em prontidão. Sabe o que é prontidão? É falar assim: eu quero me casar, eu como igreja de Jesus, eu sou a noiva que eu não vejo a hora de botar esse anel, de estar com o vestido branco, nessa figura que a Bíblia traz, a noiva e o noivo que anseiam estar juntos, porque nada mais é mais importante do que isso. Prontidão, disposição, de um jeito ou de outro é o que mais se quer.
Gente que acompanha a mente do Senhor, gente que não fica, mas Deus está demorando, mas Deus devia isso. Não, é dizer assim, olha, eu estou aqui pelo e para o propósito de Deus. Se Jesus voltar hoje à noite, que alegria é essa? Mas se Ele trouxer, não vai trazer, mas se Ele trouxesse uma revelação dizendo, não vai ser na sua geração, você ainda vai viver mais 50 anos, faça o teu melhor nesses 50 anos para Jesus, seja o seu viver Cristo também. Porque quando você vive essa vida, nada mais tem mais sentido de fato, é melhor, mais profundo, mais gostoso, mais especial, nada mais brilha mais que isso, quando você encontra essa preciosidade dessa vida com Cristo nesses dias daqui. Que Paulo vai chamar também de um tesouro, né, em vasos de barro, a gente carregar algo tão poderoso que é esse algo misterioso que Deus fez por nós e deixou para nós, não é? Eles acompanham a mente do Senhor porque eles pensam assim, olha, se Deus tem o seu calendário, tem os seus propósitos e ainda não chegou o dia, Ele sabe o que Ele está fazendo, e enquanto eu estou aqui, eu estou na fita, eu estou no propósito, tem que fazer o que vamos fazer e estamos felizes por isso. Se me chamar antes, vamos embora, se ficar um pouco mais, que tem para fazer, estou à disposição, Pai. Porque para mim eu tenho alegria, lá ou aqui, é Cristo o centro da situação, Cristo é o centro da vida, nada vai me dar mais alegria por isso. Se algum sonho não se realizar, Cristo é mais importante. Se algo não fizer sentido, Ele sabe o porquê e eu estou com Ele, nada rouba eu do centro dessa alegria. Tem pessoas que negociam coisas desse mundo, botam para concorrer na comparação daquilo que se vive com Jesus e não se compara. Se para você algumas coisas você ainda não pode viver sem elas, significa que essas coisas têm um lugar e uma proporção errada na sua vida ainda. Não é assim a vida daqueles que se encontrou na plenitude com Jesus. E nós devemos viver essa caminhada, não é? De viver a agenda de Deus, de permanecer firmes. Aquilo que ele vai dizer no final do capítulo, de crescer, aquele que está propositado, olhando para Jesus, ele está por meio da mentoria do Espírito do Consolador, se nutrindo continuamente das palavras de Jesus, e ele vive uma vida de crescimento, ele não vive uma vida menino a vida inteira, infantil, improdutiva, mas ele tem uma vida poderosa para viver em Cristo enquanto ele estiver aqui. Eu faço questão de me abalar com esse exemplo o tempo todo, do apóstolo Paulo. O cara está preso, e preso ele não fica lá dizendo assim, puxa vida, mas esse Deus só dá vacilada comigo, hein? Eu já preguei tanto, eu já viajei tanto, eu já plantei tanta igreja e ele me manda aqui para o calabouço, para a cadeia? É assim que Paulo pensa? Paulo fala assim, opa, é na cadeia? Então pega esses caras aqui, quem é que tem o porteiro ali, tem aquele outro preso aqui, aqui a gente vai louvar, aqui a gente vai adorar, aqui a gente vai pregar, porque se ele mandou a gente para cá, é para cá que a coisa tem que acontecer. E não é uma mensagem, gente, entendam, não existe em Paulo um sentimento fatalista de assim, tá bom, então vamos lá, já que ele mandou a gente para cá. Paulo tem uma alegria verdadeira e profunda, porque ele se encontrou com Jesus, o seu Salvador. A ele foram reveladas coisas indizíveis, a palavra de Deus nos diz. E ele que conhecia tanto desse mundo, ele que tinha tanto acesso a esse mundo intelectual do seu tempo, do qual ele viveu, bem inserido na sociedade, cidadão romano, com pontes, com acessos, com possibilidades, com recursos. Esse Paulo, quando ele vê das coisas do céu e do Senhor Jesus, ele fala, não se comparam. Eu vou viver a vida de Jesus, aonde quer que Ele me mande, o que quer que eu tenha que fazer, estarei feliz nisso, desejo por isso. Mesmo diante das mais severas lutas, essa vida valerá a pena. É a vida de alguém que cresceu, é a vida de alguém que não permaneceu infantilizado a vida inteira. Tem crente que qualquer drama vira o apocalipse. Precisamos crescer, meus irmãos. Porque o nosso tempo, a nossa geração quer nos tornar mimados, consumidores de produtos, individualistas. A gente não pode sofrer a dor porque se você está sofrendo a dor significa porque você não comprou algo que vai te solucionar a dor. Esse é o nosso tempo. Não, nós sabemos que temos grandes lutas, é um mundo de aflições, mas há alegria para quem encontrou Jesus, para quem caminha na graça,
para quem está vivendo todo esse propósito com Ele. E a chamada, nessa abertura, é justamente mostrar e pensar sobre o Jesus que vai voltar e quem Ele é para você na figura dessa volta. Porque Ele vai voltar. Ele pode voltar daqui a pouco, conforme a Bíblia mostra, e nós vamos falar nos próximos dias, Ele pode simplesmente chegar, ou pode chegar para você um infarto e te levar, e você está com Ele. Isso não deve ser uma coisa do ponto de vista, olha como queremos isso, mas também não deve ser um espanto. A nossa vida é ou não é de Jesus Cristo? Pense você que aceitou, que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, que disse assim: Jesus, você é meu dono. A gente que canta aqui, reina sobre mim. É verdade isso? A sua vida está, então, como nós cantamos, nas mãos do Senhor, do Salvador? Tenha liberdade, tenha descanso. Deixa Ele fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Em cada respirar, se coloque para crescer e para viver o propósito de Deus. Corra atrás de Jesus, olhe Jesus no fundo dos olhos, vá na busca e na sede de ouvir as palavras dEle e deixar que essas palavras inundem o seu coração e faça você alguém diferente a cada novo dia. Porque é só essa vida que vale a pena. Não fique se encantando igual eu disse na semana passada, para de olhar para a Babilônia e achar que é a tua terra. Você tem lar e você, em Cristo, você vai voltar para lá. Você é peregrino, você é forasteiro, você é gringo aqui. Para de querer criar significância aqui. Enquanto estiver aqui, construa, faça o teu melhor, desempenhe, faça o teu plano, propósito, porque a carta que recebemos na semana passada é essa: viva o plano de Deus por aqui agora naquilo que Ele deixou nas suas mãos para fazer. Mas na hora que Ele te chamar, vai facinho, vai feliz, vai contente, porque o lá ou aqui é Ele que importa. Como tantos dizem nesses dias, é sobre Ele, pura e simplesmente, que vale a pena todas essas coisas. Se de alguma forma você olha para todos esses assuntos e isso te deixa espantado, assustado, isso faz parte da nossa condição humana, mas existe aqui uma provocação da parte de Deus na sua palavra para que nós sejamos provocados ao crescimento. Nós não podemos continuar na mamadeira, na papinha ou na infância espiritual por toda a nossa vida. Nós somos chamados para ser bravos e valentes no reino espiritual daquilo que Deus colocou a gente para fazer e viver. Tem a ver com isso. Aquele que segue Jesus Cristo, que foi obediente, que foi fiel até a morte, plenamente pleno naquilo que o Pai o comissionou a fazer, deve ser discípulo e seguir os mesmos passos, a mesma trajetória. É o Senhor Jesus que é o teu dono, não é este mundo. Isso deve transformar toda a forma com a qual a gente vê e lida com essa vida. E quanto mais nos aprofundarmos essa consciência, mais a gente vai olhar para a volta e a gente vai gostar de conversar disso. A gente não vai ficar apavorado. A gente não vai ficar assustado porque a gente ainda tem coisa para fazer. Não, das coisas que a gente tem para fazer, se precisar, a gente joga a agenda rapidinho. Porque não tem agenda melhor do que seguir aquilo que Jesus nos separou para viver, para experimentar com Ele. Feche os seus olhos nesse instante, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, pedir acerca dessas coisas que são tão importantes para nós. Pai, nós agradecemos por tudo que refletimos aqui nessa noite. Coisas tão profundas, sobrenaturais e maravilhosas vindas da Tua Palavra. Pai, o Senhor é esse que lá, no princípio dos tempos, quando o pecado veio, o Senhor criou um caminho chamado Jesus Cristo, porque o Senhor nos amou. Esse homem, ele abriu mão da glória, ele nasceu humilde, ele empoeirou seus pés, ele foi perseguido pelos homens, ele foi assassinado, depois de ensinar e curar a tantos, mas ele cumpriu o teu propósito, sendo obediente até a morte de cruz, sendo perfeito, Cordeiro perfeito de Deus, e assim o Senhor não o manteve, ó Pai, na sepultura, mas o Senhor o ressuscitou com poder e glória. E assim Ele justifica todo aquele que nele crê como Salvador para a sua vida. Mas depois que
nos encontramos com essa justificação na pessoa do Filho Jesus, a quem o Senhor deu toda a autoridade. Essa justificação, ela não só muda a nossa condição espiritual, de deixar de sermos espiritualmente mortos para agora sermos, ó Pai, nova criatura, novo homem, homem espiritual. Mas enquanto não vamos aí estar, Pai, com o Senhor, com o nosso Senhor Jesus, nós temos aqui o discipulado, o ser como nosso Mestre Jesus enquanto estamos aqui nessa terra, porque Ele nos deixou chamado, comissão, coisas para fazer. E aí a proposta é essa, é bom demais a ideia de ir, Pai, para consumar a redenção das nossas vidas e estar com Cristo, mas antes disso, importa viver para o Senhor e sermos obedientes em tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. E esse é o nosso momento, Pai. A nossa grande luta é lidar com esses dias, ó Pai, que são tão avassaladores sobre a gente em termos de quererem nos influenciar. Mas nós precisamos, Senhor Deus, ter corações cativos e quebrantados diante do Senhor. Gente que ama Jesus de verdade e quer Ele de volta e quer que Ele volte. Gente que corra para Jesus todos os dias. Gente que queira ouvir suas palavras. Gente que queira ser como Ele é de fato. Não porque quer viver uma boa condição, não porque quer bênçãos, não porque quer se dar bem, não porque quer uma expressão de vitória nesse mundo, nesses dias, mas porque querem simplesmente estar em perfeita sintonia com o Senhor por meio do seu Mestre Jesus Cristo. E para isso nós temos que caminhar com o nosso Senhor Jesus. O Espírito, Pai, no seu ministério de nos conduzir, de, ó Pai, nos trazer a mente de Cristo, ó Pai, Ele está o tempo todo nos ligando, ó Pai, a essa mentalidade, Senhor Deus, de vivermos isso, ó Pai, com o Senhor. Mas nós precisamos, Senhor Deus, abrir mão de todo o empecilho, de tudo aquilo que nos atrapalha nessa corrida. E aqui em particular, no que diz respeito ao Teu Filho Jesus, nós, Pai, muito mais do que contemplar as maravilhas do que Ele nos concedeu na cruz do Calvário, nós precisamos entender que tudo isso tem a ver com o propósito de retornarmos para o Senhor na perfeição, Senhor Deus. E enquanto estamos aqui, Senhor Deus, o nosso viver deve ser Cristo também, porque Cristo não veio apenas para nos tirar do inferno, Pai. Cristo veio, Senhor Deus, para que uma nova vida de verdade, ó Pai, aconteça no nosso caminhar aqui, uma vida que viva para Ele. E enquanto Ele é dono, uma vida que se encante com Ele. Uma vida que está aos pés dEle de verdade, como Maria ali, Senhor Deus, naquele exemplo que a Tua Palavra nos dá. Alguém que deseja das palavras, alguém que anseia, ó Pai, daquilo que alimenta a alma. Alguém que quer ser como Ele, alguém que quer obedecer aquilo que Ele ensinou, quer por parábolas, por ensinos, por tudo aquilo que Ele nos deixou. Pessoas que entendem que em nenhum outro olhar há tanto amor e tanta alegria, quanto no olhar de Jesus, quanto no abraço de Jesus. Pai, que o Teu povo entenda, Senhor Deus, que o Teu povo, se ainda não conseguiu viver essa dimensão, todos nós, ó Pai, ajude-nos a avançar na dimensão daquilo que ainda não experimentamos. Se do Teu povo existem aqueles que ainda olham para tudo isso e ainda estão tão encantados com outras coisas, Pai, é porque ainda não perceberam, não experimentaram todo o amor que há em Jesus. E ajude aqui a todos nós, os Teus filhos, a não querer parar de pensar nessas coisas, porque há um incômodo nisso. Mas desperta em cada coração aqui a sede de querer viver o que há em Jesus para todos nós. Ajude a cada um a entender que nada desse mundo vai dar mais alegria do que Jesus pleno nas nossas vidas. Nada, Pai. Nada. Por mais encantador, por mais vislumbrante, por mais estético, por mais atraente que seja a esses nossos olhos naturais, nada pode nos dar mais alegria e sentido do que estar em plena e perfeita comunhão com Jesus Cristo. Esse é o viver para Cristo enquanto aqui se está, enquanto se aguarda Ele voltar. E o Teu povo, o povo que ainda não vive essa plena dimensão disso, todos nós precisamos nos aprofundar, cavar, crescer, mergulhar em experimentar tudo isso, Senhor Deus. Porque quando descobrimos esse grande tesouro, Pai,
Nada, Pai, nada vai nos tirar desse foco de viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor nos deixa para viver, Pai. E assim, enquanto vivemos o que o Senhor nos deixou para viver, estamos aqui aguardando a volta do Filho. Estamos aqui amando Ele, quer em vida, quer na expectativa, quer na ação, quer no aguardo, em tudo isso, Senhor Deus. Ele será tudo para nós. E o Teu povo, Pai, o povo que verdadeiramente cresce e obedece a tudo aquilo que a Tua palavra nos diz e nos conclama para viver, é um povo que precisa seguir esses passos, esse amadurecimento que é fundamental para a nossa caminhada. Ajude-nos como Teu povo, Pai, como igreja, aqui no coletivo, refletindo no individual de cada um que somos, queremos ser uma igreja que ame a volta de Jesus. Queremos ser uma igreja que tome ações personificando atitudes que agilizam a vinda de Jesus. Atitudes que representam essa sensação, esse sentimento de vamos cumprir logo, vamos tirar da frente aquilo que precisa ser feito, porque queremos estar com o nosso Salvador, não há lugar melhor, não há alguém melhor para encontrar. Tome os nossos corações, Senhor Deus, com essa percepção de viver o reino de verdade, de amar o reino, de amar os comandos do nosso Salvador e Senhor, de não ter empecilhos, de não ter entraves, de ter um coração aberto, ouvidos que só se focam a sua voz, que nos pastoreia, ó Pai, a todo aquele, Senhor Deus, que está em busca dele desesperadamente, Pai. Que assim seja nas nossas vidas particulares e na nossa comunidade de igreja, porque quão grandes coisas o Senhor tem para nós em tudo isso e nós queremos viver. Enquanto tudo isso vai acontecendo, Pai, Maranata, Pai, volta logo, Senhor Jesus. Nós não vemos o dia e a hora de tudo isso acontecer, porque queremos estar com o nosso Salvador. É assim que nós oramos e assim te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.